Como já destacamos, não será apenas em uma disciplina de Libras que você se tornará proficiente, mas já é um excelente começo. Vamos, portanto, compreender o que são sentenças interrogativas. Quando tratamos de sentenças interrogativas, entendemos que são aquelas formuladas com a intenção de obter alguma informação desconhecida. A formulação do questionamento se dá com os pronomes interrogativos, que serão inseridos no início ou no final da frase. Normalmente, utilizamos os termos porquê, onde, quem, quando, como, o que ou para quê, no início ou no final de uma frase. As sentenças interrogativas fazem uso obrigatório da expressão facial. Mas além das perguntas que utilizam esse termo, também observaremos na Libras as sentenças interrogativas nas quais a intenção não é obter uma resposta completa, mas que se responda sim ou não. Tipo, você quer tal coisa? Você conhece algo ou alguém? Você gosta disso? Também veremos nessa aula as sentenças afirmativas. Como o nome já ressalta, elas afirmam determinadas ações. Tipo, eu vou à casa da minha amiga hoje, eu uso óculos. São frases afirmativas. Outro tipo de sentença chamamos de sentença condicional. Ou seja, aquelas que estabelecem relação de condição e consequência para a realização de algo. Exemplo, se você me disser, guardo o segredo. Se você me emprestar, não estrago. Se ela me pedir, eu nego. Impõe determinada condição. Veremos ainda sentenças relativas, as quais inserem informação adicional à frase. E essa informação precisa ser relativa à informação principal que está sendo transmitida pela sentença. Em Libras, para a produção desse tipo de sentença, ocorre com a expressão facial mantida na oração principal e modificada na relativa. Um exemplo é: aquela mulher que vende joias está doente. Ou aquele menino que não para está em férias. Ainda temos as sentenças topicalizadas. Essas, como o nome já ressalta, empregam o tópico. Esse tópico anuncia o assunto a ser desenvolvido ao longo da sentença. Por exemplo, perfume, eu gosto doce. Carro, eu prefiro Corsa. Primeiro anuncia o assunto principal. E as sentenças focalizadas são aquelas que usam o foco, e esse foco serve para destacar ou contrastar alguma informação da sentença. Como, por exemplo, Paula canta. Não, Ana não canta. Carlos é eletricista. Não, Sérgio não é eletricista. Explicitados os principais tipos de frases na Libras, vamos aprofundar na prática com o professor Breno logo após o slide. Sentenças interrogativas são aquelas formuladas com a intenção de obter alguma informação desconhecida. Formulação de questionamento se dá com pronomes interrogativos, anteriormente dados, inseridos no início ou no final da frase. O que você comer hoje? Você comer hoje o quê? Como você trabalha? Você trabalha como? Onde você mora? Você mora onde? Quem sabe? Sabe quem? Por que isso aconteceu? Aconteceu por quê? Para que você fez isso? Você fez para quê? Quando você vai casar? Você vai casar quando? Então, como já foi explicado, as sentenças interrogativas têm a intenção de o quê? Obter informações. Os pronomes interrogativos podem ser inseridos no início ou no fim da frase. Veja como sinalizar.
O que você comeu hoje? Você comer hoje o quê? Viram a diferença? Pode ser no começo ou no fim da frase, ou vice-versa, sem problemas. Vamos ver um outro exemplo. Como você trabalha? Você trabalha como? Como, viram? No início ou fim. Sempre assim, não tem problema. A outra sentença. Aonde você mora? Você mora onde? Vamos ver uma outra sentença. Quem sabe? Sabe quem? Viram? No início ou no fim da sentença. Por que isso aconteceu? Aconteceu por quê? Lembrando sempre, viram o porquê? No início ou no fim da frase. Agora, para quê? Pode ser usado esse sinal, olha. Para que você fez isso? Ou você fez para quê? Quando? Lembram do sinal quando? Quando você vai casar? Ou ainda, você vai casar quando? Viram? As sentenças sentenças interrogativas, melhor dizendo, que exigem como resposta apenas sim ou não. Veja um exemplo. Você quer leite? Você gosta dele? Quer sair comigo? Já almoçou? Você conhece a França? Quer comer chocolate? Observou? Todas as formações interrogativas exigem o uso da expressão facial. É a expressão facial de interrogação, por exemplo. Veja a sentença afirmativa e sentença condicional, se, né? Vejam as frases no slide. Sentenças afirmativas são aquelas que afirmam determinada ação. Eu vou à festa à noite. Sentenças condicionais são aquelas que estabelecem uma relação de condição e consequência para a realização de algo. Por exemplo, se você me contar, faço segredo. As sentenças afirmativas afirmam um fato. Vamos pensar em alguns exemplos. Veja, eu vou à festa. Ele é casado. Ele estuda no 6º ano. Você é bonita. Todos somos cristãos. Vamos à praia amanhã pela manhã? A noite será estrelada. Viram? As sentenças agora condicionais impõem o quê? Uma condição. Se. Dessa forma. Então, vejam as frases. Se você pedir com carinho e educação, eu empresto. Se vier à minha casa, eu vou na sua. Se beber, não dirija. Se me disser, eu guardo sim segredo. Se for verdade, ficarei muito feliz.
Se for menino, terá o nome do pai. Agora preste atenção no slide. Sentenças relativas são aquelas que inserem uma informação adicional à frase, uma informação que seja relativa à informação principal que está sendo transmitida pela sentença. Em Libras, isso ocorre com a expressão facial mantida na oração principal e modificada na relativa. Por exemplo, aquele homem que fala muito está de férias. A professora Silvana já destacou todos os tipos de sentenças e agora estamos praticando. Por quê? A prática faz com que vocês fixem melhor o conteúdo, não é mesmo? Quando nós falamos em sentença relativa, ela apresenta expressão facial na oração principal e modifica a expressão na relativa. Vamos sinalizar o exemplo do slide. Aquele homem que fala muito está de férias. Aquela mulher que vende joias, está doente. Aquele menino que não para está de férias. Então, e as duas últimas sentenças? Vamos exercitá-las, praticar ainda mais. Veja o slide. Sentenças topicalizadas empregam o tópico. Por exemplo, carro, eu gosto de Uno. Sentenças focalizadas usam o foco que serve para destacar ou contrastar alguma informação da sentença. Ana chorou. Não, Paula não chorou. As sentenças topicalizadas usam o tópico. Ela anuncia o assunto a ser tratado na frase. Vamos praticar os exemplos. Carro, eu gosto de Uno. Perfume, eu prefiro doce. Casa, eu quero uma bem grande. Cidade, eu gosto de Curitiba. Viu? É muito simples. O último tipo de sentença que iremos trabalhar é a sentença focalizada. Veja. Focalizada. Sentença focalizada. Ana chorou. Não, Paula chorou. Paula canta. Não, Ana canta. Carlos é eletricista profissional. Não, Sérgio não é eletricista. É isso mesmo. Você já está alcançando um nível em que é capaz de produzir muitas frases. Então, pratique, aprenda a separar as sentenças e a produzi-las também. Na próxima aula, daremos continuidade ao nosso conteúdo. Até lá!